Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma questãozinha do PISM 2022, módulo 3. O papo é ciclo menstrual, galera. O cara vem aí com um texto muito importante, ok? A respeito aí da pobreza menstrual. E a gente vai comentar aí o ciclo menstrual como um todo, tá? Algo que, cara, cai demais nos vestibulares. Demais. Então a gente tem que ficar ligadão. Beleza? Então se inscreva aí no canal, galera. Importante que vocês se inscrevam, deem uma força aí pro prof, cara. É muito conteúdo que tá rolando aqui no canal. E vocês podem ter certeza que fazendo questão, para quem curte estudar fazendo questões, vocês estão no lugar certo. Beleza? E a galera do PISM e vestibulares seriados, cara, fiquem ligadões mais ainda, porque, meu irmão, vai ter uma novidade aqui muito bacana para vocês. Show de bola? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Como eu falei, texto muito importante, né, sobre pobreza menstrual, mas um texto que não vai influenciar muito a questão. Maravilha? Então vamos ler, já que eu disse que é bem importante aqui esse papo, ok, sobre a pobreza menstrual. Considerado uma violação de direitos de pessoas que menstruam, a pobreza menstrual é um problema que envolve a falta de acesso a itens para a saúde menstrual, a infraestrutura de higiene e educação necessária para lidar com a menstruação. A falta de acesso à higiene menstrual afeta mulheres cisgênero, homens trans e outras pessoas que menstruam. Mesmo que sejam mais presentes em países pobres, em situação de conflito ou afetados por desastres, ela também atinge pessoas pobres em países ricos. Na falta de absorvente e outros itens adequados, quem sofre com a pobreza menstrual usa pedaços de tecido ou materiais insalubres para controle do fluxo de sangue, como jornais e absorventes usados. Tá? No sistema prisional, mulheres dizem usar miolos de pão. A precariedade menstrual traz riscos que a saúde, como infecções urinárias e vaginais. O problema também pode fazer com que meninas em idade escolar percam dias letivos ou abandonem os estudos devido à falta de água e de instalações sanitárias nas escolas. Beleza? Então, na questão 12, ele pede acerca da menstruação e dos processos relacionados ao ciclo menstrual, assinale a alternativa incorreta. Então, galera, para a gente resolver de maneira um pouco mais ampla e cuidadosa, para a gente fazer uma bela de uma revisão nesse assunto que é importantíssimo nos vestibulares, trouxe um esqueminha aqui, esqueminha relativamente simples, mas que vai sim nos ajudar bastante. Maravilha? Então lembrem, galera, que quando eu falo de ciclo menstrual, eu falo basicamente de dois grupos de hormônios, ok? Os hormônios que são os hormônios hipofisários, ok? E a gente está falando dos hormônios, então, que são produzidos e liberados na adenohipófise, ok? A gente está falando do FSH, ok? E do LH. Então, FSH, o hormônio folículo estimulante. LH, o hormônio luteinizante. Beleza? E a gente tem também os hormônios ovarianos, então produzidos lá no ovário, ok? E aí a gente está falando de quem? Do nosso queridíssimo estrogênio, beleza? Estrogênio. E a gente está falando da progesterona, ok? E esses hormônios, galera, vivem num conflito danado, né? A gente brinca, né, dizendo que esses caras, né, meu irmão, de fato cai na porrada com o outro, beleza? Por que, Vitão, essa ideia? Porque eles fazem, né, esse trabalho no mecanismo de feedback. Então, quando um está alto, ele inibe o outro, beleza? Esse é um clássico, né, um mecanismo clássico, né, e que rege aí a via dos hormônios de maneira geral, ok? Então, galera, normalmente o início do ciclo menstrual, ok? Ele se dá com o sangramento da mulher, ok? E esse sangramento ele acontece pelo descamamento do endométrio. Então reparem que esse esqueminha aqui, ele está caracterizando o endométrio, tá? E aqui no final, ok? No finalzinho, né? Considerando um ciclo normal de 28 dias, ok? O que está acontecendo aqui, galera? A gente tem um hormônio que está caindo, beleza? Que é a progesterona, tá? Então a progesterona, ela vou caracterizar aqui, com azulzinho, e vou trabalhar aqui com cores em cima, tá? Do nosso queridíssimo
endométrio, ok? Eu já vou deixar até uma outra questão que eu fiz com um outro esquema aqui para vocês, com uma outra abordagem, maravilha? Questão boa pra caramba, pra gente reforçar aí a ideia, tá? Então, o grande lance é que a progesterona no final do ciclo, ela começa a cair. Isso se o ovócito secundário liberado não for fecundado. Então, a gente está caracterizando um quadro de não gravidez, beleza? Então, ele começa a cair, ó, a progesterona está caindo aqui, e é a progesterona, ok? Caindo, ok? Que vai determinar o descamamento, ok? Do endométrio. Então, repare aqui, ó, que a menstruação, ela está sendo caracterizada aqui com descamamento do endométrio. Então, o endométrio, ó, ele diminui, beleza? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Então, essa fase a gente chama de fase de menstruação. Maravilha? Então, tá caindo aqui o endométrio, maravilhoso. A baixa da progesterona permite que haja o aumento exatamente de quem? Do FSH, ok? Então, o FSH, no início do ciclo, ele vai dar uma aumentada, ok? E reparem que quando ele aumenta, se ele é o hormônio folículo estimulante, repare que o folículo, ó, ele colocou aqui, ó, que está crescendo. Então, a gente chama de fase folicular, ok? Então, ele está crescendo, ok? E começa a produzir nada mais nada menos que o estrogênio. Então, reparem que o estrogênio, ele vai aumentar, ok? E quando ele aumenta, reparem que o endométrio, ele começa o quê? Ele começa, de fato, a, né, encorpar novamente. E aí, quando ele aumenta o FSH, ó, repare que ele dá uma queda. Show? Ele depois vai dar uma aumentada aqui no 14º dia, mas isso não vai ser muito relevante. O bastante importante para a nossa mente, ó, que o estrogênio está aumentando, 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 e ele depois ele vai sofrer uma brusca queda aqui no 14º dia, ok? Só que quem aumenta com força aqui no 14º dia, reparem que é o LH. Ah, Vitão, por que LH? Que aumenta aqui, ele é o hormônio luteinizante. Repara aqui, o que chamamos de corpo lúteo, ok? Desculpa, né? De folículo ovariano, passa a ser chamado de corpo lúteo. Ele está aqui bonitão, ó. Também chamado de corpo amarelo. E é ele quem começa a produção da progesterona. Então reparem que a progesterona ela começa a aumentar e novamente o LH e o FSH caem. Beleza? Ó, então aqui está elevado a progesterona. E aí o LH caiu, continua abaixo, beleza? O FSH continua abaixo, beleza? Então o amarelinho aqui é o FSH, maravilha? Então o amarelo é FSH, tá? O verdinho é LH, o rosinha é o estrogênio, ok? E o verdinho o LH. Então lembrem, a pessoa ela normalmente vai menstruar no 14º dia, tá? Pós primeiro sangramento, pós menstruação, beleza? E aí, gente, o que acontece? A progesterona ela fica elevada, certo? Esperando que o embrião, né, ele bata lá no endométrio e faça anidação. Se não houver anidação, repare que o nosso corpo lúteo ele vai cicatrizando, ok? Vai cicatrizando. E aí o que acontece? Ele perde a função produtora de hormônio. Então a progesterona cai e aí a gente reinicia o ciclo. Beleza? Tranquilo? Então um apanhado rápido aqui, gente, né? Deixei uma outra questãozinha que se refere mais aos hormônios para vocês, né? E aí não deixem de ver isso, gente. A relação das pílulas anticoncepcionais, né? Pílula do dia seguinte, cara, tem N links aqui para serem puxados, né, do tema menstruação, ok? Então vamos lá, galera. Ele quer incorreto, hein? A menstruação ocorre na terceira, última fase do ciclo menstrual, cerca de 14 dias após a ovulação. Então, galera, de fato, ó, isso aqui depende muito da maneira que o professor ele organiza isso na mente de vocês, até mesmo o autor aí de livros, né? A gente caracterizou aqui no 14º dia, ó, aqui, ó, a ovulação.
Então a gente conta mais 14 dias e aí a pessoa ela começa o quê? A menstruar, beleza? Só que aqui nesse meu esquema a menstruação está vindo no início, ok? Então assim, você poderia dizer que na verdade ela menstrua aqui na última fase, ok? E aí ela continua descamando aí por aproximadamente uns 5 dias, tá? Então ele considerou aqui a menstruação acontece na terceira, né, última fase do ciclo menstrual, certo? Que é o que caracteriza de fato, né, o reinício do ciclo. Show? Então essa aqui está correta, tá? B, o folículo ovariano ao produzir estrogênios na fase inicial do ciclo menstrual, provoca o crescimento do endométrio. Exatamente, ó, reparem que eu fiz aqui em rosinha o estrogênio e a gente caracterizou o aumento do endométrio. Maravilha. Então essa aqui também tá bacana. C. A menopausa marca a interrupção definitiva das descamações do endométrio, por volta de 48 a 55 anos de idade. É uma variação razoável. Isso tem muito a ver também com o início, né, da puberdade daquela pessoa, né, que pode estar variando aí, né, em torno aí de 30, 30 e pouco, 40 anos, enfim, depende muito da pessoa. Ele deu uma margem boa aqui para a gente considerar exatamente a ideia da menopausa, a queda da produção dos hormônios, né, sexuais, beleza? Então, tá bacana também. D. Em cada ciclo menstrual, a partir da puberdade, um ovócito secundário é lançado na tuba uterina e o útero prepara-se para receber um possível embrião, exatamente. Né? Progesterona alta, endométrio, né? Bem, né, robusto aqui para chegar ao embriãozinho, ó, e aqui no endométrio ele se fixar, né? Lembra que fixação, né, do blastocisto aqui, que já é a fase embrionária, ok? E o enraizamento dele, ó, né? A gente está trabalhando aqui com a ideia da nidação, né? Nidação é essa fixação. Show? Então, lembra que quem é liberado na tuba uterina é o ovócito secundário. A gente, né, acabou utilizando o termo ovulação de maneira para, né, simplificar a vida, porque a mulher libera o ovócito secundário. E a fase de óvulo, ela só existe se houver fecundação. Então, na maioria das vezes, o que vocês vão liberar junto à menstruação é o ovócito secundário. Beleza? Só que ia ficar meio feio, né? Ovocitei, né? Pô, sei lá, ficou meio esquisito. Então, o cara diz que ovulou, né? Que é mais bonito do que ovocitei. Beleza? Tranquilo? Então, de fato, quem é liberado é o ovócito secundário. Show! Bom, vamos torcer para essa, né? Sai errado, porque se não tiver, ferrou. A menstruação se dá a partir do aumento expressivo da produção da progesterona e dos estrogênios. Opa, opa, opa! Aumento, galera. A gente disse o que marca a menstruação é a queda da progesterona, ok? Então, realmente, ele lambuzou aqui na E. Então, a E está bastante errada. Show! É isso, galera. Ciclo menstrual, cara, é uma aula, né, gente? Eu fiz aí um videozinho aí próximo dos 10 minutos, perdi um pouco a noção do tempo aqui, mas deve ter sido, normalmente é o que eu tento fazer, próximo dos 10 minutos, para dar uma, né, uma comentada, uma ampliada, mas não é o conteúdo inteiro, beleza? Então, gente, fiquem ligados aí, vejam, né, os vídeos que eu deixei para vocês aí linkados nos cards, tem muita coisa boa, maravilha? E vamos com tudo. Até a próxima.